Desde 2013, a Prefeitura de Teresina executa a Lei das Calçadas. O problema é que muitos proprietários de loja, de residência, não estão cumprindo a lei. Se você não sabe, a lei tem que ser cumprida pelo dono do imóvel, pelo dono da casa, pelo dono da empresa. Não é cumprida. Resultado, hospital. Como? Qual é a relação que existe entre os acidentes e as calçadas? Quem vai explicar é a Carol Santana, que já está aqui ao vivo e fala com a gente a respeito dessa lei. Tá difícil de cumprir essa lei, Carol, teresinense? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e a você que nos acompanha aqui no Jornal do Piauí. Tá difícil sim de cumprir a lei e olha que a punição não é nada barato, pode chegar aí até R$1.000 por metro quadrado da calçada, quem não seguir as regras direitinho. E para você saber então o que é que pode e o que é que não pode na hora de construir ou reformar a sua calçada, você acompanha agora a nossa matéria. Não é questão de beleza, mas de funcionalidade. As calçadas devem ser pensadas para facilitar o uso público. A responsabilidade pela construção e manutenção é do proprietário do imóvel. E desde 2013, a Prefeitura de Teresina executa a Lei das Calçadas, estabelecendo uma padronização. A calçada deve ter no mínimo 1,20 m de faixa livre para passagem de pedestres e cadeirantes e 70 centímetros na faixa de serviço, nesta área mais próxima da rua. É neste local que podem ser colocados postes, árvores e equipamentos móveis ou fixos. A lei determina ainda que toda calçada tenha o piso tátil para acessibilidade de deficientes visuais. Outra regra é que o rebaixamento para entrada e saída de veículos não deve ocupar mais do que 50% da extensão da calçada. Também é proibido deixar material de construção, atrapalhando a passagem. Até mesmo as árvores devem seguir um padrão, com espécies e a forma de plantar, de acordo com o Manual de Paisagem Urbana. Antes de construir ou reformar o espaço, o proprietário deve apresentar um projeto na SDU da região. Não é obrigatória a contratação de um profissional e nenhuma taxa é cobrada por isso. A secretária executiva de Planejamento Urbano explica que quanto mais simples a calçada, melhor. Ele não precisa apresentar um projeto com um arquiteto, ele pode ele mesmo desenhar como que ele está querendo a calçada dele. Se ele chegar na SDU e ele não souber como faz a calçada. O site da Prefeitura diz, a gente distribuiu muitas cartilhas nas SDUs e ele vai receber toda a orientação nas SDUs. Não é preciso ir longe para ver que muitos proprietários ainda descumprem a lei. As multas variam de R$100 a R$1.000 por metro de calçada. E após a notificação, há um prazo de 3 meses para apresentar o projeto e mais 1 ano para a execução da obra. Tempo de sobra para resolver o problema. E ainda maior se quem espera depende disso para se locomover. A calçada, a rampa, tudo péssimo aqui dentro de Teresina. Principalmente nessas lojas aqui dentro de Teresina, aqui, são tudo péssimo. Olha, uma outra informação dada aí pela secretária de Planejamento Urbano é que o proprietário da calçada pode ser responsabilizado e ter de pagar os custos com o tratamento caso alguém venha se machucar tropeçando aí numa calçada que esteja irregular. Somente aqui no Hospital de Urgências de Teresina, por mês, mais de 400 pessoas dão entrada, são atendidas, vítimas de queda no mesmo nível. Isso inclui, por exemplo, um idoso que cai no banheiro, mas também a pessoa que está passando na rua e aí tropeça num buraco, cai e se machuca feio. A gente está aqui com o diretor técnico do HUT, o Dr. Fábio Marcos de Souza, que vai nos explicar melhor as complicações desse tipo de acidente. São graves, doutor? Boa tarde. Boa tarde. São complicações que variam desde a esfera ortopédica até a parte de bucomaxilo e neurológica. E a nossa preocupação é também centrado, você vê que é um número expressivo, são 420 atendimentos mês por queda da própria altura, desde o ambiente domiciliar, mas também no ambiente público. E a nossa preocupação é muito centrada ao paciente de maior idade, aquele acima de 60 anos de idade, que já tem uma fragilidade óssea fisiológica natural da idade. E esse paciente vitimado de queda da própria altura, habitualmente pode ter um risco de apresentar fraturas ortopédicas, particularmente da coxa, e quadro neurológico. Então, o paciente que vai ficar internado vai passar por procedimento cirúrgico e até mesmo, muitas vezes, necessitar até de uma UTI de retaguarda para as próprias cirurgias. Então, são pacientes que custam muito caro aos cofres públicos. Exatamente. Vai requerer tempo de internação prolongado, muitas vezes até uma necessidade de suporte de terapia intensiva. É um ônus a mais ao sistema de saúde.
Caso alguém caia ali no meio da rua, tropece na calçada, como a gente está explicando, como é que deve ser feito esse atendimento? Porque tem que se fazer uma imobilização, não pode se atender de qualquer forma. De qualquer forma, a gente sempre orienta que vítimas de acidente, seja em ambiente domiciliar ou em ambiente público, e que tem um risco potencial de fratura, ou aquele paciente que está com um quadro mais grave, entrar sempre em contato com o SAMU. A retaguarda do SAMU para os pacientes ortopédicos e vítimas de trauma é o HUT. Temos assistência ortopédica e neurológica 24 horas. Estamos cientes sempre da gravidade dos quadros, pelo contato prévio com o SAMU e esperando a chegada do paciente já na sala de trauma. Então, nesse caso, a gente sempre orienta a população. Teve um acidente, não subjugar, não subestimar e entrar sempre em contato com o SAMU. São pacientes que demoram, geralmente, para poder se recuperar? São pacientes, particularmente os idosos, demoram um pouco mais para ter a recuperação. Muitas vezes passando até mesmo por uma assistência com fisioterapia motora. Para você ver o tamanho da gravidade e não subjugar e não subestimar tal fato. O total de quedas, de pessoas que entram vítimas de queda aqui no HUT, a maior parte é desse tipo de queda no mesmo nível? Habitualmente, do total de acidentados de queda, 63% é queda da própria altura. Então aí você tira que o percentual é muito alto. O que realmente o pé faz no final do mês, 420 atendimentos. É bastante mesmo. Obrigada, doutor, pelas informações. É isso então, Joelson, vamos ficar atentos aí para evitar a multa e evitar depois o que é pior, perda da saúde, longo tempo de recuperação. Eu volto com você.